Bom, vamos falar sobre o amadurecimento precoce de alguns profissionais da dança. Quando eu olho para o mercado da dança nos dias de hoje, eu fico um pouco preocupado e ao mesmo tempo entusiasmado com as novas visões que estão aparecendo sobre dança e as novas formas de se fazer dança, de se dançar. Só que o que me preocupa é a que custo isso aconteceu, a que custo isso vai ser carregado lá na frente. Porque quando nós falamos de dança, nós falamos sobre o corpo da outra pessoa, como falei em vídeos anteriores, e nós falamos sobre preocupação, não só com esse corpo, como eu citei, mas também sobre uma preocupação se eu conseguirei arcar com isso, se eu conseguirei levar isso, por quanto tempo eu conseguirei levar isso. Porque quando eu falo de dança, eu falo em estudo, em evolução, em vários aspectos, vários sentidos. Eu tenho que buscar uma transmutação dentro de mim para que a dança seja passada para outras pessoas. Eu costumo dizer que a dança ela é um dom. Pessoas que não nasceram com esse dom, elas vão estudar sim, elas vão evoluir, mas essa questão de transmissão de conhecimento não vai ser da mesma forma do que de uma pessoa que tem a intenção e que nasceu com esse dom de transmissão. É como se eu nascesse com o dom de ser professor. Independente da área, independente do curso, independente da matéria, eu nasci com o destino, nasci predestinado a ser um professor. Então, isso é uma das coisas que me deixam preocupado, me deixam com uma pulga atrás da orelha em pensar que lá na frente muitas pessoas poderão até mesmo se machucar por algo que era para ser legal, algo que era para ser gostoso, um divertimento para algumas pessoas, um técnico para outras, e isso me deixa preocupado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesses últimos anos, existe um boom de profissionais novos no mercado. Não estou desvalorizando nenhum deles, não estou aqui para desmerecer o trabalho de nenhum deles, porque eu entendo que, assim como eles, eu também já passei por esse estágio de ser um produto que evoluiu, uma pessoa que evoluiu dentro do mercado até eu ganhar todo o conhecimento que eu tenho hoje, de eu conhecer as coisas que eu conheço hoje, de ter a possibilidade de fazer uma transmissão direta de conhecimento sobre a dança. E aí, por que isso me preocupa? Porque muitos profissionais nasceram, infelizmente ou felizmente, não sei como colocar ainda isso, nasceram na pandemia. E a pandemia foi um berço onde tudo brotou. Todos os nossos demônios e todas as nossas coisas boas brotaram ali. Foi um campo fértil, na verdade. Um campo fértil para que nascessem novas oportunidades, novas escolhas, novas formas de se ver, de se viver. Por que eu falo isso? Pensa comigo numa criança. A criança ela vai nascer, ela vai engatinhar, ela vai falar, tudo é um processo. Tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento dessa criança. Até ela chegar nos 10 anos e aí assim por diante, até chegar na fase adulta e na fase velha e até mesmo falecer. Existe, por via de regra, uma evolução dentro da dança também. Não é apenas eu aprender a dançar e sair semeando a dança para outras pessoas sem entender. Por exemplo, tenho alunas que me procuram porque querem se tornar profissionais de dança. Ou seja, essas alunas elas terão embasamento teórico e prático sobre como se tornar uma profissional, uma professora de dança, como trabalhar com dança, os meios que ela vai ter que percorrer. Meios anatômicos, meios históricos, étnicos, etimológicos. Existe todo um processo para ser passado. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente deixa no meio do caminho esses pontos, essas pontas soltas e fala: depois eu volto, porque não é tão importante. Quando você trabalha com outra pessoa, você está trabalhando com conhecimento. Ou seja, a outra pessoa ela sempre vai te perguntar, ela sempre vai te questionar sobre algo. E como eu falo para minhas alunas, a gente sempre tem que ter mais ou menos a resposta. Ou se não tivermos a resposta, falar para a pessoa que vier perguntar, para o aluno que vier perguntar, se eu posso responder em uma outra hora, porque não é do meu conhecimento. Então, vamos colocar, se eu tenho o joelho não, algum problema na minha coluna, eu posso dançar?
Muitas pessoas, por viés financeiro, vão falar: ah, sim, você pode dançar. A primeira coisa que eu deveria ter perguntado é: você tem um laudo médico? Esse médico liberou você para fazer atividades físicas? Porque, às vezes, até mesmo em distância, em cursos em distância, como o EAD, a pessoa ela não tem essa preocupação de perguntar para outra se ela tem algum problema que pode interferir dentro daquela evolução na dança dela. E aí já é um erro meu como profissional não ter perguntado sobre isso. Aqui já é uma primeira falha. A segunda falha é eu sair de um percurso. Então, por exemplo, eu vi que a aluna dança bem. Ah, eu vou passar movimento X do quinto módulo. Não concordo muito com essa questão de módulos, mas eu vou passar para ela um movimento do módulo 5. Ela acabou de começar. Não é porque o corpo dela está respondendo àquela movimentação que ela vai passar lá para frente sem ter preparado o corpo dela para essa evolução. Então aqui também temos um outro erro. Terceiro erro. A pessoa ela está ali, ela tem uma concorrência. A concorrência aqui em São Paulo, principalmente dentro da dança, é uma concorrência extremamente acirrada. E eu pego e tabelo meu valor muito abaixo do que o mercado de São Paulo, estou falando de São Paulo, cobra. Então, por exemplo, uma mensalidade varia entre 160 e 200 reais para uma hora aula semanal. Aí vem a pessoa e cobra 40 reais, 50 reais por uma aula semanal. Isso como mensalidade, não como um pagamento semanal. A pessoa ela vem ali e ela cobra 50 reais. Ela está tirando o público de um outro profissional que trabalha com idoneidade. Por que eu falo isso? Porque as pessoas hoje em dia elas não estão tão preocupadas. Depois da pandemia, isso começou a ficar mais evidente. Elas não estão tão preocupadas se você é um bom profissional ou não, se você é uma boa escolha, uma boa opção, se você tem conhecimento sobre a causa. Elas querem saber... Calma, gente, que tá passando o carro da pamonha. Pamonha, 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 pamonha. Vai pamonha caseira, quentinha. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas querem algo acessível. Estilo Gympass. Você paga uma mensalidade no Gympass e você frequenta várias academias. Ou seja, é o financeiro. Então, você pode ser um ótimo profissional, uma ótima profissional, só que as pessoas elas vão optar pelo que é mais barato. Você é uma chata. Isso se ela quiser isso como um divertimento. Se ela quiser algo sério, ela vai procurar sim uma pessoa que é especializada em tal assunto. Tanto dança do ventre quanto balé, escolas de renome. Ela vai procurar algo que entregue o que ela está pagando, entregue o que ela está comprando. Então, se ela procura uma formação em dança, ela vai procurar algo relacionado à formação em dança. Essa pessoa ela precisa fazer uma passagem dentro da dança? Sim. Que professor também não faz milagre. A pessoa, ela nasceu, ela cresceu, ela virou médica e aí do nada ela brotou na cabeça dela a intenção que quero me formar em dança, quero me tornar um profissional de dança. O professor não vai fazer milagre em um mês para essa pessoa aprender a dançar e uma hora virar. Isso vai ser um trajeto de muitos anos. Essa pessoa ela vai ter que passar por várias etapas até se tornar uma profissional de dança. É mesmo? E é uma das coisas que me preocupa, porque hoje em dia vemos que muitas pessoas estão despreparadas, aplicando conhecimento de 2 meses, 1 ano de aula de dança por aí. Isso é preocupante? É preocupante por quê? Primeiro pelo mercado. Vamos falar sobre o financeiro. Como citei anteriormente, a pessoa ela vai cobrar um valor extremamente menor. Por achar que não está preparada, que é uma boa forma de começar, concordo, mas não posso desvalorizar o trabalho dos meus outros colegas. Então, se tem um piso de valores e mensalidade, devemos seguir esse piso. Então, é um ponto de encorajamento. Eu sou boa mesmo, eu sou bom mesmo no que eu estou fazendo, ou só estou indo contra a maré? Estou indo a favor do que a minha cabeça e que o meu coração manda. Aí a gente tem o primeiro momento. Segundo momento a pessoa ela vai, de forma despreparada, aplicar uma visão de dança, que é uma visão de dança dela. Quando eu falo uma visão de dança dela, não é a forma com que ela ensina, é a forma com que ela aprendeu e ela distorceu tudo isso. Distorceu porque fica mais fácil ela ensinar. É como se eu pegasse um passo do ATS, Chico Four Corners, 16 tempos, a pessoa ela ensina que é um quadradinho, e esse quadradinho ele só vai marcar o quadril nas diagonais. Não tem lógica isso. Se existe um método, esse método tem que ser seguido. Eu não vou pegar uma pessoa de 50, 60 anos para fazer um espacate dentro do balé.
fazer um Grand GT. Ela não vai ter a mesma mobilidade, ela não vai ter a mesma facilidade. A pessoa ela tem um problema no tendão calcâneo e eu faço ela subir no salto 15 para dançar dança de salão. Não tem coerência. Então, muitas pessoas elas acham, não vou generalizar, como eu falei, muitas pessoas do meio acham que o dinheiro é o principal. O dinheiro é o principal combustível para que essa dança se manifeste, se prolifere. E na verdade não. É mais viável você ter 2, 3 alunos do que você ter uma sala com 30 alunos e não conseguir aplicar corretamente a dança em cada uma dessas pessoas. Porque cada pessoa tem um corpo diferente, tem uma anatomia diferente, tem uma concepção diferente sobre a dança. Muitas pessoas não vão entender de primeiro momento o que está acontecendo, e aí vem a via onde você pode perder alunos por não conseguir dar a atenção necessária para essa pessoa. Então, quando eu trabalho com dança, eu trabalho com uma visibilidade, com uma visão, na verdade, ampliada sobre um todo. Então, quando eu falo a visão ampliada sobre um todo, estou falando sobre perceber nos mínimos detalhes se é aquilo mesmo que a pessoa ela quer, se é aquilo que a pessoa almeja na vida dela e se aquilo não vai fazer mal para o corpo dela. Mas antes de eu pensar em tudo isso, eu tenho que analisar. Eu sou um profissional ou eu sou apenas uma pessoa que saiu de uma aula de dança, preciso ganhar dinheiro, almejo ganhar dinheiro com isso, mas ainda não estou preparado. Aí nós temos uma vírgula gigantesca, não é nem um parênteses, é uma vírgula gigantesca. Por quê? Porque às vezes você vai numa aula de dança, você se fascina, você adora o que você está aprendendo e você quer transmitir isso de uma forma mais simples, de uma forma mais descomplicada, e eu acho isso ótimo, porém a gente não pode ultrapassar aquela barreira da ignorância. O que seria a barreira da ignorância? Você achar que você vai fazer melhor do que o seu professor. Primeiro que já começa aí, a deslealdade. Você paga um ano de aula com uma pessoa, a pessoa ela te prepara, você pega, leva esse material e você nem cita quem te ensinou. É como se aquilo tivesse brotado na sua vida do nada. Aí já é um primeiro momento, um primeiro porém disso tudo. O segundo é, você está dando aula num lugar, alguns professores, é claro, aceitam isso, mas você está dando aula num lugar, a pessoa ela vem drenar o que você está ensinando, pegando o que você está ensinando e explicando da mesma forma que ela aprendeu para outras pessoas. Se ela compra o produto, isso é quase que uma reprodução forçada, uma cópia. Uma cópia dá bem barata do que o material que a outra pessoa está vendendo. Então, o que eu tenho que pensar quanto a isso? Eu serei capaz de dominar isso, transmutar dentro do meu corpo, da minha consciência e passar para outra pessoa, fazer essa pessoa entender que por eu fazer aula com outra pessoa, esse material não é igual, esse material não é a mesma coisa. Eu dancei coreografia tal com fulano. Eu vou pegar essa mesma coreografia e passar para minhas alunas? Tem coerência eu fazer isso? Tem coerência eu ir lá e pegar algo que não é meu e dar para outra pessoa? Transmitir para outra pessoa? Então tem vários pontos que nós devemos analisar quando nos tornamos profissional de dança. Como eu falei, eu não nasci já dançando, eu tive toda uma preparação, já passei por alguns traumas psicológicos até dentro da dança, porque principalmente o meio do balé não acredito que não seja mais, é um meio cruel para muitas pessoas. Já vi muita coisa, já presenciei muita coisa, assim como eu tive pessoas na minha vida dançante que me trouxeram só aprendizado, alegria e crescimento. Pessoas que me mostraram isso que eu estou falando para vocês. É um mercado desleal. Só que é um mercado desleal a partir do momento que eu tiro do meu colega que trabalha com a mesma coisa. E trabalha com idoneidade, trabalha mais tempo do que eu. E eu vou lá e eu pego algo muito superficial do que ele ensinou. E eu vou lá e vendo mais barato. Eu trago para a pessoa de forma mais barata porque é a minha forma. Eu estou pagando por isso, eu faço disso o que eu quiser. Não é bem assim. Você paga por um produto e você tem que merecer esse produto. Você tem que merecer usar esse produto. Não é apenas eu ir lá pagar uma aula e achar que eu estou arrasando, que eu vou poder ensinar isso para todo mundo. Não. Eu tenho que entender todo o conceito. Pode ser um movimento. Eu tenho que entender todo o conceito, todo o processo dessa movimentação. E aí eu coloco dentro do meu corpo, reproduzo e aí eu vou passar para uma outra pessoa. Se eu faço do mesmo jeito que o meu professor me ensinou, meu professor de anos, minha professora de anos me ensinou, no corpo de uma outra pessoa, pode ser que não caia da mesma forma. Por quê? Porque é outra anatomia, é outra fisiologia. Então, teu professor de dança, quando ele vai te ensinar algo relacionado à dança, ele está te ensinando não só a técnica, mas como se tornar uma pessoa dançante, como transmitir isso caso você queira transmitir.
Voltando lá para o início, algumas pessoas elas buscam conhecimento para virarem professores. Algumas pessoas apenas usam a dança como uma forma de, não divertimento, mas um lazer dentro da vida. Então eu tenho que pegar esses dois pontos e pensar, eu sou uma pessoa do lazer dentro da dança, eu danço porque eu gosto de me divertir, ou eu quero a responsabilidade de ser um profissional da dança. Porque como eu coloquei lá atrás, um professor de dança não tem apenas a responsabilidade de ensinar a outra pessoa a dançar. Ele tem a responsabilidade de conhecer o corpo da outra pessoa e transmitir isso da forma mais correta possível. É como um fisioterapeuta. A pessoa está com dor no joelho, ela não vai lá aplicar uma movimentação no ombro da pessoa porque não tem ligação nenhuma. Então eu preciso conhecer a pessoa que eu estou trabalhando. E volto, saliento mais uma vez. Uma turma cheia não quer dizer que é uma turma boa. É ótimo, é claro. O profissional que está aplicando aquele material ali, aquela aula, ele está ganhando mais dinheiro. Mas a que custo? Egoísta, isto que tu és. Existe alguma coisa que represente que essa aula é uma aula boa? Que essa aula onde tem 30 pessoas, todas entenderam da mesma forma? Ou vão existir resquícios onde o profissional não vai conseguir atingir a todos? Atingir no sentido de ensinar a todos da mesma forma. Que também tem que pensar. Uma turma pequena é muito mais fácil de eu me adaptar. Eu posso ter várias turmas com 4, 5 alunos. E eu consigo trabalhar com essas pessoas. Agora, quando eu tenho uma turma de 30, uma vez por semana, eu não consigo dar atenção para o corpo de cada uma dessas pessoas. Então, trabalhar com dança é trabalhar com saúde, além de tudo. Não apenas dançar.